Olá, salve, salve! Eu sou o Mussi Filho e esse é o canal Falando de Atlético. E falando de mais uma derrota fora de casa do Atlético para a equipe do Novo Horizontino. Isso mesmo, Novo Horizontino 2, Atlético 1. Novamente, um péssimo jogo do Atlético, uma péssima apresentação da equipe atleticana, principalmente no primeiro tempo. A equipe do Novo Horizontino fazendo marcação alta deixou o Atlético completamente perdido em campo. O Novo Horizontino deu um banho de bola no Atlético no primeiro tempo. 1-0 foi pouco. Graças à incompetência dos atacantes do Novo Horizontino, o Atlético não tomou mais gols no primeiro tempo. Teve uma chance ali, o jogador Vagninho teve uma chance cara a cara com o goleiro Mikael, mas ele chutou muito fraco, facilitou a defesa para o Mikael. Mas antes disso, logo no início do jogo, aos 11 minutos, o Atlético tomou o primeiro gol do jogador Pablo Diego, o atacante Pablo Diego. Ele que entrou no lugar do Robson. O Robson que sentiu as dores já no aquecimento, o Robson havia sentido alguma coisa, tentou jogar, não conseguiu. Entrou o Pablo Diego, que logo aos 11 minutos, se eu não me engano, acho que na primeira participação dele no jogo, ele já fez o gol, ele deu um chute a queima-roupa, ali a bola veio cruzada, a bola ficou viva dentro da área, numa tentativa do jogador Falcão em tentar tirar essa bola, a bola não foi para fora da área e acabou indo parando nos pés do atacante Pablo Diego, que com muita competência ali na queima-roupa chutou no gol, fez o gol, a bola bateu até no rosto do Mikael, que nada pôde fazer. Novo Horizontino 1-0 e o Novo Horizontino continuou ali dando um banho de bola no Atlético. Depois veio aquela chance clara que eu acabei de falar com o Vagninho, também cara a cara com o Mikael, mas o Vagninho chutou muito fraco. Ali podia ter sido já o 2-0 do Novo Horizontino. O Atlético completamente perdido em campo. Allan Kardec não tocando na bola, porque a bola também não chegava. Zapelli jogando muito mal. Filipinho jogando muito mal. Isaac jogando muito mal. Acho que esse foi até um dos piores jogos do Isaac, que ele que é um jogador que joga pelas pontas, um jogador driblador e vai para a linha de fundo e faz ali as jogadas, né, de linha de fundo, mas dessa vez não funcionou, Isaac jogou muito mal. Ryan Palacios, lateral completamente abaixo do que ele vem jogando. Ele já não joga bem, mas ele conseguiu ser pior ainda do que ele vem jogando, o Ryan Palacios. Inclusive no segundo tempo ele foi até expulso. No segundo tempo ele foi expulso aos 36 minutos do segundo tempo, quando já estava 2-1 para a equipe do Novo Horizontino. Mas assim, resumindo o primeiro tempo, o Novo Horizontino deu um banho de bola no Atlético. O Novo Horizontino com a marcação alta deixou o Atlético completamente perdido, provando que o Atlético é uma equipe muito mal treinada pelo seu Maurício Barbieri, que já vai completar 5 meses no comando do Atlético e até agora ele não conseguiu dar um padrão de jogo ao Atlético, ele não conseguiu colocar um Atlético bem organizado dentro de campo, ele não conseguiu colocar um Atlético encorpado dentro de campo. O Atlético ele entra em campo sem muito saber o que fazer. O Atlético ele depende muito das suas individualidades e que hoje no primeiro tempo as individualidades do Atlético estavam muito abaixo. Então no primeiro tempo foi um banho de bola do Novo Horizontino, merecido, 1-0. E daí, no intervalo, o Maurício Barbieri acabou fazendo 3 alterações. Ele sacou o Filipinho para colocar o Patrick, sacou também o Isaac e colocou o Tevez, e também sacou o Allan Kardec e entrou o Renan Peixoto. Foram 3 boas alterações, porque funcionou, o Atlético melhorou, mas também há de levar em conta que no segundo tempo o Novo Horizontino desistiu da marcação alta, porque a gente sabe que humanamente é impossível você fazer marcação alta os 2 tempos do jogo, porque isso exige muito fisicamente, e o campo hoje estava um campo pesado, choveu muito em Novo Horizonte, então é natural que no segundo tempo
o Novo Horizontino afrouxasse um pouco na marcação e diminuísse um pouco a sua intensidade. E, aliás, todos os segundos tempos de jogos, as duas equipes, elas caem fisicamente. Mas, quando você faz a marcação alta, no segundo tempo, logicamente que você apresenta essa queda de rendimento físico, fica mais explícita. Não foi diferente com o Novo Horizontino, que daí deu muito espaço ao Atlético. O Atlético, com as alterações, tecnicamente ele melhorou. Então, já logo no início do segundo tempo, o Atlético meteu bola na trave, ali já com o Luiz Fernando fazendo triangulação pelo lado direito, já com o Renan Peixoto. E o Renan Peixoto, aos 19 minutos do segundo tempo, numa bola vinda do Palácios, que jogou muito mal, mas ele teve a participação nesse gol do Renan Peixoto. O Palácios lançou essa bola para o Luiz Fernando, que deu a bola acabou sobrando ali para o Renan Peixoto dar de primeira, fazer um bonito gol. O Renan Peixoto, que tem sido aí o talismã do Atlético, ele quando entra está fazendo gol, é o artilheiro do Atlético na Série B. E dava até a impressão que o Atlético poderia virar o jogo, dava a impressão que o Novo Horizontino poderia sentir esse gol, já que fisicamente o Novo Horizontino já não era mais o mesmo, e o Atlético não soube tirar proveito disso, porque o Atlético, eu não sei se subestimou a equipe do Novo Horizontino. O Atlético foi muito à frente, até com o zagueiro. Então isso mostra que o Atlético é um time muito mal treinado. Quando você vê zagueiro indo para frente para tentar fazer gol, isso é coisa de time mal organizado, isso é coisa de time mal treinado. Porque o Abraham Lincoln, excelente zagueiro, realmente é um excelente zagueiro, principalmente nas bolas altas, ele praticamente ganha todas as bolas altas, mas dessa vez ele tentou dar uma de Gerson lá da década de 70 e foi lá para frente para tentar marcar o gol, e ele acabou dando o contra-ataque para a equipe do Novo Horizontino, que fez um contra-ataque de almanaque, muito bem articulado ali pelo meio de campo, abriu na ponta lá com o jogador, acho que é Royama, o jogador do Novo Horizontino, um belo jogador. Ele que é um jogador de marcação, mas que sabe jogar muito bem com a bola, quando é para construir jogadas e armar contra-ataque. Ele começou essa jogada no meio de campo, abriu para o lado direito, foi para a linha de fundo, cruzou, e ali o Mikael ficou na metade do caminho. O Abraham Lincoln, que é muito bom em bola aérea, deixou essa bola passar, e o jogador Pablo Diego, aos 36 do segundo tempo, aliás, o Pablo Diego fez o segundo gol aos 28 minutos do segundo tempo. Ele fez o segundo gol nessa jogada de contra-ataque. E aos 36 o Ryan Palácios, lateral do Atlético, foi expulso. Ele já tinha tomado um cartão amarelo bobo, tomou um segundo cartão amarelo merecido, pois ele deixou o cotovelo ali no gogó do jogador do Novo Horizontino, merecidamente tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso, e daí ali acabou ceifando todas as possibilidades do Atlético pelo menos chegar ao empate. O Atlético tentou, mas sem organização. Aí o Novo Horizontino conseguiu, com as alterações também do treinador do Novo Horizontino, que foi fechando mais a equipe, foi tirando atacantes, meio-campista, fechando mais a equipe, e o Novo Horizontino só tocando a bola, deixando o tempo passar, acabou vencendo o jogo por 2-1. Então, assim, resumidamente falando, foi mais um péssimo jogo do Atlético, mas foi um jogo que mostrou que o Atlético é muito mal treinado. Eu acho que ninguém tem o direito de pedir a demissão de ninguém, porque o emprego é algo sagrado. Então ninguém tem o direito de pedir, manda fulano de tal embora, manda esse ou aquele embora. Mas a gente sabe que no futebol não funciona assim. No futebol a torcida pede a demissão do treinador. Eu não estou pedindo a demissão do treinador, eu peço para que o Barbieri comece a acertar, comece a dar padrão de jogo para essa equipe, porque senão ele mesmo está pedindo a sua demissão. A sua incompetência, né, a sua incapacidade
em colocar uma equipe que, individualmente falando, não é ruim para a Série B, tá bom esse time para a Série B, é melhor que os adversários, mas se o treinador não consegue colocar uma equipe que, individualmente falando, não é tão ruim assim, pelo menos a nível de Série B, esse jogador tá sendo, esse treinador, né, esse técnico está sendo incompetente. Então ele está cavando a sua própria sepultura. Então ainda há tempo de corrigir essa rota. O Atlético está em 5 jogos, teve 3 vitórias, 2 derrotas, as 2 derrotas fora de casa. O Atlético tem 9 pontos, ainda é o líder, mas na complementação da rodada ele vai com certeza perder posições. Próximo jogo do Atlético pelo Campeonato Brasileiro da Série B é diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O Atlético tem tudo para pelo menos marcar 3 pontos e ter aí a 4ª vitória em 6 jogos, né? Mas agora o Atlético vira a chave para os confrontos na Copa do Brasil. O Atlético vai enfrentar a equipe do Brusque, lá de Santa Catarina. O jogo não vai ser em Brusque, vai ser em Joinville, o que logisticamente falando é bem favorável ao Atlético, porque Joinville e Curitiba são 2 cidades praticamente vizinhas, dali 130, 140 quilômetros de distância entre Joinville e Curitiba. Então são cidades vizinhas, é só descer a serra e andar um pouquinho e já está em Joinville. Então facilita para o Atlético. A Arena Joinville é um bom campo de jogo. Eu já até acompanhei um jogo lá em Joinville, e os jogos que eu vejo na Arena Joinville, o gramado aparentemente sempre está, se não 100% perfeito, mas sempre oferece boas condições de jogo, né? Então eu acho que o Atlético tem tudo para passar pelo Brusque. São 2 jogos, o primeiro em Joinville, o segundo em Curitiba. Mas assim, teoricamente falando, o Atlético tem tudo para passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Mas devido a essa insegurança que o Atlético passa pelo seu torcedor, mais por culpa do treinador, que não conseguiu dar um padrão de jogo, e consequentemente os atletas acabam ficando também inseguros quando entram em campo, porque o treinador não está acertando, o treinador não está conseguindo tirar o melhor de cada atleta. Então isso passa essa insegurança para o torcedor. Teoricamente, o Atlético já passou para a próxima fase da Copa do Brasil, mas na prática a gente sabe que não é assim, né? Como diz aquele velho ditado, né? O jogo é jogado e o lambari é pescado. Então o Atlético tem que mostrar esse favoritismo entrando em campo e vencendo. Mas o trabalho do Maurício Barbieri não está oferecendo essa confiança ao torcedor do Atlético. Beleza? Então o que eu tinha a dizer a respeito do jogo dessa 5ª rodada do Brasileirão da Série B, o Atlético enfrentando a equipe do Novo Horizontino e perdendo por 2-1, e já projetando o jogo da Copa do Brasil contra o Brusque. O que eu tinha a dizer é isso. Infelizmente, mais uma derrota fora de casa pelo Brasileirão da Série B. Espero que dias melhores venham, espero que o Barbieri consiga aí dar um padrão para essa equipe, porque ainda dá tempo, mas caso contrário, o Atlético vai ter que mudar de treinador e até repensar aí esse trabalho, essa metodologia para a Série B e para uma continuidade na Copa do Brasil. Eu, sinceramente falando, acho que na Copa do Brasil o Atlético passa só pelo Brusque, né, passa aí para a próxima fase, a 4ª fase da Copa do Brasil, e o Atlético fatura aí mais alguns milhõezinhos para compensar a perda de receita que a Série B causou ao Atlético, e depois acho que vai ser eliminado pelo próximo adversário, que daí é só times grandes vão ficar, o Atlético é um deles, mas não vai ter como competir aí com o Flamengo, com o Palmeiras, com qualquer dessas equipes aí que vier. Porque o elenco do Atlético é um elenco até superior para a Série B, só que na prática não está muito mostrando isso, mais por conta do seu treinador, por erros cometidos pelo seu treinador, que não consegue dar padrão à equipe. Mas assim, a nível de Série A, esse elenco é muito fraco, então
Se o Atlético passar pela equipe do Brusque, o Atlético só vai enfrentar os outros gigantes do futebol, né? Assim como o Atlético é também um dos grandes do futebol, mas o elenco do Atlético não condiz com a camisa, com o tamanho da camisa do Atlético. Pode servir para a Série B, mas para uma fase decisiva aí de Copa do Brasil fica muito difícil. Beleza? Então o que eu tinha a dizer por hoje é só. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!